A paz do Senhor, amados irmãos, a lição é a de número 4 e o tema é o corpo como templo do Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Paz do Davilson. Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, estamos juntos aí para mais uma pré-aula. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, desde já convidamos você que nos acompanha através do nosso canal CETADB no YouTube, a se inscrever no canal, mas também criar o seu perfil na nossa plataforma de cursos para você conseguir fazer download do material de apoio da lição. Se você já está na plataforma, é só seguir, você assiste às aulas, consegue fazer aí download dos slides, não é, tanto em PDF quanto no PowerPoint, e também fazer o download da lição comentada. Este material aqui hoje, nesta lição, né, de número 4, já está ultrapassando 30 páginas. O conteúdo que estamos disponibilizando aí, inclusive com uma dinâmica para fixação dos conteúdos, né, propostos na lição, para ser aplicado junto à classe. Então, está aí. Seja muito bem-vindo para juntos podermos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos então para o textuário da lição, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. O versículo é o de número 19 e diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Este é o texto áureo que segue a verdade prática da lição, que diz ter consciência de nosso corpo, de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Nós vamos então estudar a respeito do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, a habitação, a morada do nosso amado Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está composta aí por, pelo menos, não é? Esses versículos que nós destacamos aí, é óbvio que nós sempre sugerimos aqui para os irmãos uma leitura completa, e aí especialmente o capítulo 3 e o capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, porque nesses dois textos o apóstolo Paulo faz alusões, não é, ao templo, o nosso corpo como morada do Espírito Santo. Então, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e depois, no capítulo 6, os versículos do 15 até o 20, para que você possa fazer a leitura e ter aí uma melhor condição de fixação do conteúdo e até para embasamento da sua lição. Os objetivos que nós temos aqui nesta lição, que está subdividida em 3 tópicos, não é, que são os principais. No primeiro deles, levar os alunos a compreenderem que os seus corpos pertencem a Deus e que são habitação do Espírito Santo. Já no tópico segundo, vamos ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo do Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E, por fim, no terceiro tópico, vamos conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e também do cuidado físico. Com isso estaremos finalizando, não é, o estudo da nossa lição de hoje. A CPAD está sugerindo os hinos 349, 358 e o 382 para o devocional da Escola Bíblica Dominical. O pastor Adovilson já trouxe aqui para nós e vai apresentar uma definição da palavra-chave templo. Muito bem, como sempre fazemos, nós trazemos uma definição geral, né, da palavra-chave. A princípio, definição geral desta palavra templo. Um templo é um edifício ou local considerado sagrado e dedicado ao culto de uma divindade ou realização de rituais religiosos. A palavra tem origem no latim, templum, né, que significa local sagrado. E na Bíblia, templo significa um lugar sagrado e separado para a habitação de Deus, como o templo de Salomão, ou uma casa de culto para as promessas solenes e ritos de adoração. E o templo na aula de hoje? Dizer que somos templo do Espírito Santo significa que para o cristão o nosso corpo é a morada sagrada e especial do Espírito Santo, um lugar de adoração e presença divina. Isso nos chama a um cuidado reverente com o nosso corpo, vivendo de forma que honre a Deus, evitando o pecado e buscando a santificação, pois o Espírito Santo
habita em cada crente convertido. Pois bem, meus irmãos, você vai se atentar aí no material que você vai fazer download. Nós trouxemos discorremos, na verdade, a respeito do texto áureo da lição, também sobre as duas perícopes que constituem a leitura bíblica em classe. Também está registrada essa definição da palavra-chave templo, além de discorrermos aí sobre cada um dos tópicos da lição, e apresentamos, para os irmãos um quadro com a simbologia do templo, na verdade, do tabernáculo no Antigo Testamento, com aplicação para a nossa vida espiritual hoje, nós como morada do Espírito Santo, como templo do Espírito Santo. Nós também trouxemos na leitura bíblica em classe uma contextualização geral a respeito da ambientação dos assuntos que nós vamos abordar aqui, com base primeiro na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3, 16 e 17, que fala da igreja coletiva como templo do Espírito Santo. E com base em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 15 a 20, o crente individualmente como templo do Espírito Santo. Com isso aqui nós vamos fechar a questão, inclusive a respeito de um assunto que nós mencionamos na aula da lição de número 2, quando nós falamos a respeito dos desigrejados, Então você vai observar aí que a igreja, de um modo geral, ela é a habitação do Espírito Santo, e aí nós vamos trabalhar esse tema, está bem comentado para você no seu material de apoio. É só fazer download e fazer bom uso, bom proveito e crescer, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Na lição anterior, nos referindo aqui à lição de número 3, nós estudamos a respeito de como o pecado afetou o corpo humano, trazendo não só o sofrimento, como também a morte. Porém, vimos que a obra redentora de Jesus, ela é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corrompida, ou seja, do nosso corpo deteriorado, pela ação do pecado, pela existência do pecado. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito do corpo como templo do Espírito Santo. E aí vamos trazer, então, uma ênfase sobre a importância e a necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Para tanto, vamos discorrer aqui, já no tópico primeiro da lição. Você deve, se tem a sua revista, tome parte com ela aí para que você possa estar, inclusive, fazendo as suas anotações, destacando assuntos, temas que são importantes, que são imprescindíveis, que você esteja com eles em mente. Se você é um professor, que você possa fazer aí os destaques daquilo que você deve enfatizar com a sua classe, com os irmãos aí na igreja onde você está servindo a Deus. Muito bem, com o pastor Adolvilson, tópico primeiro, corpo, propriedade e habitação divina. E o tópico 1 e o subponto 1 diz lá, comprado e selado. Veja bem o que está aí no slide. Assim como o espírito e a alma e o nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Olha aqui, já tem algo interessante aqui que eu marquei fazendo um comentário sobre isso. Jesus morreu pelo nosso corpo, pela nossa alma e espírito, Ou seja, de forma integral, pois seu sacrifício na cruz foi a redenção completa para o pecado humano. E até temos um texto aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja bem a colocação. Então Jesus morreu pela tricotomia, corpo, alma e espírito, aquilo que nos forma, não é mesmo? Agora, uma questão sobre esse 1 Coríntios 6 e 20, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a glorificarem a Deus em seus corpos, pois foram comprados por um preço, o sacrifício de Cristo, e portanto não lhes pertence, mas sim a Deus. Se ele comprou, a propriedade é dele, Agora, veja bem, temos aí também, isso nos torna propriedade, está aí na lição, de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário, que é o assunto que nós temos aqui nesta oportunidade. E temos aí essa questão de selo, e tem o selo do Espírito Santo, Efésios capítulo 7,
capítulo 1 e versículo 7, né, que está aí, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. 10, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Agora, veja bem, queridos irmãos, nós temos esta palavra aí com relação a selo, não é? No versículo 13, em quem também vos estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E eu trouxe aqui uma colocação com relação ao selo. Na cultura da época bíblica, a palavra grega para selo, esfrages, referia-se a uma marca utilizada para indicar propriedade, identidade e para garantir a autenticidade e a integridade de um objeto ou documento, protegendo-o contra adulteração. Então, Efésios 1,13, selo do Espírito, usa essa metáfora para mostrar que os crentes, ou seja, estamos selados e pertencem a Deus, e são identificados como propriedade divina e têm a segurança da sua herança futura. Então, essa questão do selo é muito profunda aí, né? Estamos selados, ou seja, pertencemos a Deus, não é mesmo? Então, ele é proprietário, não é mesmo? Ele nos comprou. Agora, veja bem, como Jesus prometeu aos seus discípulos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Olha aí a colocação, outro Consolador, pressupondo, claro, outra pessoa, não é? Para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós, ou seja, morada na pessoa, não é? Aqui em João 14 e 17 está esse texto aí. Agora, veja bem, convosco significa que o Espírito Santo estaria presente com os discípulos, e ele seria o conselheiro, né, ou paráclito, não é? Que permaneceria com eles, fornecendo apoio e direção. E agora essa última colocação, o Espírito Santo estaria convosco, estaria também em vós. Em vós indica uma presença mais íntima, que o Espírito Santo habitaria dentro dos crentes, que é o assunto proposto hoje. Essa é a promessa da nova aliança, onde o Espírito Santo vive continuamente dentro de cada cristão e não apenas repousa sobre alguns. Então, é uma colocação muito interessante nesse versículo aí. A expressão habita, voltando aqui para o slide, convosco, e estará em vós, indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Agora, depois passaram a tê-lo dentro, né, dentro deles. Somos templos e moradas do Espírito Santo. Dentro deles, pela experiência da regeneração. João 20, 22 é a referência que temos aí. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, a partir do momento que passamos pela transformação, o Espírito Santo começa um trabalho em nossa vida, não é mesmo? Agora, com relação a este versículo, vemos aqui o início de uma nova vida. O sopro de Jesus marca a transição dos discípulos da velha criação para a nova criação. E nós temos este assunto também discorrido aí em João 13, do 3 a 8, que é aquele diálogo de Jesus e Nicodemos, né? Nicodemos, importa que o homem passa por essa transformação, esse novo nascimento. E temos também aí um outro texto também que os irmãos podem fazer uso, né? De 1 Pedro 1 e 23. Agora, como propriedade, isso é o foco desses slides, propriedade de Deus e habitação de Deus. Temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. E é uma colocação aqui que a gente ouve de alguns segmentos, né, que o pastor deixou destacado em amarelo. Enganam-se os que dizem que ele
quer apenas o coração. Voltando a repetir, Jesus morreu pelo nosso corpo, pela nossa alma e pelo nosso espírito. O ser humano na sua integralidade, tá certo? E temos um texto aí, 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, se referindo ao corpo, em santificação e honra. O que significa isto? Não está aí, mas eu trouxe aqui. O apóstolo Paulo ensina que cada cristão deve saber controlar o seu próprio corpo de forma santa e honrosa, vivendo com pureza sexual, que é o contexto desse versículo, em contraste com o mundo, e que essa santificação é a vontade de Deus para a vida de todo crente. E também temos aí 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, ou seja, a abrangência, corpo, alma e espírito, eu fiz aqui uma colocação, separados para Deus. Ser santo é viver uma vida dedicada e consagrada a Deus, que se afasta dos padrões pecaminosos do mundo. Em suma, somos comprados por Jesus Cristo e somos selados pelo Espírito Santo. Muito bem, encerramos aqui esse primeiro subponto da lição. Você vai poder verificar no seu material que nós discorremos a respeito do selo, não é? Bem como dessa questão de não sermos autônomos, uma vez que Jesus Cristo nos comprou e pertencemos a Ele, não é? Essa autonomia que alguém julga ter, na verdade, ela não existe, né? Quem comanda é o Senhor. Aleluia. Somos servos, escravos, não é? E é do Senhor, que é o Quírios. Ele é quem manda, ainda que temos crentes que se perdem nessa questão e acham que pode fazer exatamente o que querem, né? Então vamos lá. Subponto 2 da lição, você acompanha, não é? Acompanhe na sua lição e também no material que você tem para download, que isso vai trazer bastante clareza nesses aspectos que estamos mencionando aqui. Não sabeis vós, é o que diz o subponto 2. É uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz, não só aqui nesse texto, né, de Coríntios, né, capítulo 3, mas também em outros textos que ele, quando quer chamar a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, ele faz essa colocação. Não sabeis vós? Essa retórica que ele usa aqui aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, conforme você pode ler em Atos 18, tanto no versículo 1 quanto no versículo 11, faltava para os crentes ali de Corinto, não é, uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Paulo, ele faz semelhante indagação por 4 vezes. Então nós temos aqui na primeira epístola, capítulo 3 e o versículo 16, mas também em 6,15, 6,16 e 6,19, esta mesma indagação. Não sabeis vós? Os coríntios, ainda que uma igreja onde o Espírito Santo tinha uma certa liberdade de atuação, eles eram imaturos e também carnais. Por isso havia tantos pecados entre eles. Nós estudamos na lição do trimestre passado, inclusive, a respeito dessas questões. Então nós temos aí, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 1, 2, 9 e de 9 a 11, no caso, 9, 10 e 11, que trata a respeito das questões, dos problemas que haviam ali, de ordem moral, sexual, enfim, que vamos tratar também no decorrer desta lição. As discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e de carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado de Adão e Eva, se cobriram com aventais de folhas e de figueira. É o texto que nós temos de Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 7, nós não vamos nos prender na leitura deste, porque queremos aqui um comentário a respeito desse subponto. Deus, ele substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher ou seja do homem,
não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e de cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é bem mais elevado do que o nosso, né? Porque as pessoas hoje andam de qualquer jeito, enfim, expondo o corpo, uns porque querem mesmo expor, como se estivesse no mercado ali para venda, né? E aí quando põe para venda tem quem compra, né? A questão, meus irmãos, aqui a respeito, né, desse subponto, não sabeis, é uma expressão de censura, e esta expressão ela pressupõe um conhecimento negligenciado, tipo assim, eles não podiam dizer que não tinham a compreensão disso, mas viviam na carnalidade de livre e de autorrecreação, né? Quando o texto bíblico fala a respeito do vosso corpo, do soma, conforme já vimos desde a primeira lição, inclusive é importante dizer aqui, se você não assistiu à lição 1, é importante que você leia, porque ali nós temos um panorama a respeito de corpo, alma e espírito, né? Quando ele diz a respeito do vosso corpo, ele fala de uma unidade integral, parte da redenção, não um mero invólucro da alma. O nosso corpo ele está junto na totalidade do ser humano, que tanto será redimido, não é? Foi redimido, mas a redenção final ainda acontecerá no arrebatamento da igreja, como também será condenado. A totalidade, né? Corpo, alma e espírito também sofrerá a condenação daqueles que não são salvos. E quando o texto ainda fala a respeito do templo, nós estamos nos referindo aqui, e o texto, né, na sua análise exegética, diz de um santuário interior. A parte principal, mais interna, o santo dos santos, é a presença real de Deus, onde o Senhor está. Então, quando nós olhamos para esta questão da antropologia do homem, nós temos Deus criando o homem como corpo, alma e espírito. Agora, após a queda, o corpo também, como vimos já na lição de número 3, foi afetado, mas não deixou de ser parte da imagem de Deus. Na redenção, o corpo ele é reconsagrado como habitação divina, antecipando a glorificação, conforme você lê Romanos 8, os versículos aqui 11 e também o versículo de número 23. Agora, se nós avançarmos nessa questão do não sabeis vós para a questão ética e moral, porque o povo da igreja não podia de forma alguma dizer que não sabiam, que não entendiam das questões de comportamento que deveriam ter em relação ao seu corpo, em relação à santificação, por ser a habitação de Deus, né? A negligência, então, com o corpo, seja pela imoralidade, pela indecência ou pela falta de pudor, caracteriza uma profanação do corpo. Paulo ele retoma o princípio que está em Gênesis capítulo 3, sinal de modéstia e de sacrifício. A revelação divina, ela estabelece um padrão superior ao padrão humano. Veja a carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, e o verso de número 9, ele diz assim: as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. O que ele está dizendo aqui para o Timóteo no aconselhamento que ele está passando para o Timóteo conduzir a igreja? Que o Timóteo deveria orientar as mulheres a se vestirem de forma honesta, ou seja, não ficar ali expondo as suas carnes para que isso possa despertar o desejo, não é, do sexo oposto. E aí ele ainda fala de pudor e de modéstia. Eu acho que esse padrão de Paulo aqui para Timóteo deve ser observado na igreja atualmente. Ainda que em alguns lugares tem um excesso, né? Tem excesso, com certeza nós temos esse excesso. Havia na nossa igreja, ainda há, e a gente percebe que isso ainda em alguns lugares persiste, não é? Às vezes as mulheres estão ali com o seu corpo bem coberto, mas não vigia nas outras áreas da sua moralidade e acha que só porque cobriu o corpo está tudo certo, mas na verdade as coisas não são bem assim, não é? Existe uma conjuntura que deve ser observada aqui. Começa por aí. A santificação corpórea, ela é a expressão visível da graça interior,
E a imoralidade e a indecência, por outro lado, revelam esta imaturidade espiritual. Aí nós vamos então para uma aplicação, para finalizar esse tópico. A vida cheia do Espírito Santo produz. Vamos destacar aqui esses 3 pontos: modéstia, domínio próprio e reverência. Quando você lê os frutos do Espírito, você observa exatamente isso em Gálatas 5, versículos 22 e 23. O corpo que é consagrado, ele reflete, ele mostra, né, a presença do Espírito Santo no culto, também no cotidiano. Ou seja, vestir-se, falar, comer e agir tornam-se atos de adoração, porque a pessoa faz tudo de maneira a glorificar a Deus. Veja Atos capítulo 10, 1 Coríntios 10 e o versículo 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, um crente cheio do Espírito Santo, que tem a vida consagrada a Deus, tudo o que ele faz reflete a glória de Deus, ou glorifica ao nosso Deus. Claro que o contrário também é verdadeiro. Quando o indivíduo não tem a presença do Espírito Santo, tudo o que ele faz desonra a Deus, não é? E se desonra a Deus, está glorificando um outro, que não o nosso Senhor. Pastor Adolvilson, segue aí então, falando agora a respeito de propriedade e domínio. É o tópico 1 e o subponto 3. Veja bem, o detentor da propriedade deve ter também o domínio. Claro, se eu comprei, é meu, eu domino, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. Assim. Se pertencemos ao Espírito Santo, claro, devemos viver sob o seu domínio. Trouxe um adendo aqui depois dessa primeira estrofe. Se eu e você, nós pertencemos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito, por exemplo, ele vai dominar, mas não é um domínio assim no sentido de escravizar. Mas esse Espírito Santo nos guia e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus e não mais satisfazer os desejos humanos, o que é um domínio transformador e livre. Ele nos comprou, somos propriedades dele, somos selados pelo Espírito Santo. Então, claro, é ele que nos domina. Agora, veja bem, como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor. Lá em 1 Coríntios 6 e 13, diz lá, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, veja bem que a Bíblia deixa bem claro com o cuidado da matéria, do corpo, né, que nós devemos ter, contrariando aqueles que ensinam aí que Deus só quer aí o coração, não é? Então, para o Senhor. Agora tem outra colocação, e não para as impurezas, né? Nós temos aí Efésios capítulo 5, versículo 1 a 6, que os irmãos podem estar usando, lendo, está falando sobre isso aí também, sobre as impurezas, né? Somos membros de Cristo. Temos aí o texto também em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então, se Deus, o nosso Espírito Santo habita em nós, pertencemos a Cristo, não podemos estar envolvidos com essas áreas, né? Que nós vamos entender aqui, áreas sexuais que trazem prejuízo tremendas ao corpo, sendo que o nosso corpo pertence a Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Com relação a este assunto aqui, em 1 Coríntios 6,15, Paulo pergunta retoricamente aos cristãos coríntios, se eles sabem que seus corpos são membros de Cristo, enfatizando a profunda união espiritual entre o crente e o Senhor através do Espírito Santo, e contrastando isto com a união de um corpo com uma prostituta. Então não tem consenso, não é mesmo?
Temos uma outra colocação aí, e templo do Deus vivente, ou seja, nosso corpo é templo do Deus vivente, segundo Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Uma pergunta. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não existe consenso entre o templo dos ídolos e o templo de Deus. Nosso Deus é santo, o templo deve ser santo, e nós somos templos, não é mesmo? Agora, veja bem, ainda, né? Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente, está aí no slide, a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos quando se peca, não é mesmo? Eu marquei aqui 1 Coríntios capítulo 3, aí está o 17, mas eu quero ler o 16 também. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E o 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha que colocação temos aí, não é mesmo? Agora, ainda temos aqui 1 Coríntios 6:18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. É a última referência aí desse terceiro parágrafo que está no nosso slide. Então, em referência aí, o que está abrangendo aqui é cuidado com a prostituição, com pecados sexuais. Agora, temos o último parágrafo. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. E eu marquei aqui, o pecado contra o corpo traz terríveis sofrimentos. Nós temos aí Salmo 32, do 1 ao 6, que diz assim, Salmo 32, 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. 3. Enquanto escondia os meus pecados, olha o salmista aí, o meu corpo definhava de tanto gemer. Verso 4. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E o versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Estamos falando aí do perdão, queridos irmãos, é o Salmo de Davi, e realmente o pecado traz consequências terríveis para o corpo, ou seja, afeta aí a alma, o espírito e também o corpo. Olha só, falando de propriedade e domínio, irmãos, tem uma anotação no seu material aí, assim, o Espírito Santo não habita onde o pecado governa. Por isso, viver sob o domínio do Espírito é a condição para manter o templo santo. Glória e aí você percebe, né? O corpo cheio do Espírito Santo, ele é instrumento de poder e de adoração. Tem 3 anotações aí no seu material de apoio. Primeiro, as mãos que curam, corpo cheio do Espírito Santo, instrumento de poder e de adoração. Mãos que curam, você lê Marcos 16:18, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lábios que profetizam, Atos 2 e versículo 4, quando o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo aconteceu em Pentecoste. E joelhos que intercedem, o apóstolo Paulo, Efésios 3:14, dizendo que por esta causa ele se colocava de joelho. Então você observa que um corpo de fato cheio do Espírito Santo, ele é instrumento de poder e de adoração. Falando sobre propriedade, o corpo, o nosso, foi comprado e foi selado pelo Espírito Santo. Então, pertencem a Deus. O selo fala de posse, fala de autenticidade e fala de proteção. Deixa eu contar algo para os irmãos. Nós descobrimos no ano de 2019,
nós descobrimos que um irmão, coordenador de um núcleo, estava fraudando os certificados do CETADB. Né? Descobrimos esse caso, tomamos nota, conversamos com o pastor presidente desse irmão, que o irmão passou pelas disciplinas que deveria passar e teve que se virar com o prejuízo que causou ali para os alunos, não é? Mas, em função disso, nós passamos a adotar nos nossos certificados um selo holográfico. Esse selo exatamente para dar esta condição de posse, né? Para identificar que de fato é um certificado emitido pelo CETADB, para dar a autenticidade, ou seja, para dizer que aquele documento de fato é autêntico, e hoje nós usamos este selo de autenticidade, que é numerado, também nos documentos oficiais que são emitidos pelo CETADB, né? As declarações que fazemos para os alunos que estão cursando, para aqueles que estão em tempo de conclusão ou que concluíram, estão aguardando a emissão do seu certificado, e no próprio certificado, todos os documentos oficiais que nós emitimos aqui são selados, porque conferem posse e autenticidade, mas também é proteção, ou seja, é um sinal de que de fato aquele documento é um documento honesto, não é isso? Então, quando você olha para o contexto bíblico que fala a respeito desse selo de posse, autenticidade e proteção, é exatamente isso. A posse do corpo que pertence a Deus, a autenticidade do crente que é reconhecido como legítimo filho de Deus, e a proteção é a preservação que o Espírito Santo faz até o dia, não é, da nossa redenção. Então você veja aí que são aspectos importantes da nossa vida quando falamos de propriedade e domínio, quando somos pertencentes a Deus. O corpo humano redimido por Cristo e selado pelo Espírito Santo é propriedade e habitação divina. Negligenciar a sua santificação é profanar o santo dos santos interior que está no nosso ser. O Espírito Santo, ele habita, também domina e também santifica. Assim, o crente que é pentecostal deve viver consciente de que o seu corpo é altar, é templo, mas também é instrumento da glória de Deus. Para tanto, deve manter-se puro, sob domínio do próprio Espírito Santo e debaixo de uma reverência grandiosa. Veja o texto que nós temos aí da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Encerrando esse tópico aqui, então, o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como o templo onde o Espírito Santo habita. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Nós temos aí um recado do CETADB para você, fique atento. Não perca nada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aproveita para fazer isso agora. E se você nos acompanha através da nossa plataforma, é só prosseguir aqui na aula. Você que ainda não fez o seu perfil na plataforma, acesse online.cetadb.com.br. Clique ali no botão entrar e se você não tem o perfil, clique no botão criar. E aí você cria a sua conta, automaticamente ao criar a sua conta, você terá disponível gratuitamente todo o conteúdo que nós estamos fazendo aqui a respeito da Escola Bíblica Dominical. Você vai poder fazer download do material comentado de apoio e também download dos slides, inclusive estes que nós utilizamos aqui na nossa pré-aula. Já voltamos. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja, implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Tópico 2 da lição, amados, o corpo como tabernáculo. Olha, nesse conteúdo aqui, que vocês vão ter aí para o seu estudo, está no material de apoio, nós fizemos um quadro comparativo do tabernáculo, não é, lá do Antigo Testamento, com base em Êxodo, tanto do capítulo 25 até o versículo 40, e fizemos um paralelo com o corpo humano tricotômico. Vai ser algo edificante, você observa isso, está aí no material de apoio, referente ao tópico 2 da lição. Pastor Adovilson, vamos lá então para o portador da presença. Isto, tópico 2, o subponto 1. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam esta linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Agora eu trouxe aqui, é bom que o professor defina o que é o tabernáculo. Tabernáculo, a palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum, que significa tenda ou cabana, habitação ou lugar de morada, tá? Tabernáculo, né, um santuário portátil do Antigo Testamento, é um símbolo da presença divina entre o povo, né? E essa ideia se estende ao Novo Testamento, com o corpo do crente sendo templo ou tabernáculo do Espírito Santo, tá certo? Então nós somos o tabernáculo, nós somos templo, mas vai ter uma figura interessante aqui que nós vamos ver, não é mesmo? Então está aí, ó, Paulo e Pedro usam esta linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. 2 Coríntios 5:4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, significa nosso corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós estamos neste tabernáculo. Tem uma outra colocação, brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, com relação ao corpo, segundo a Pedro 1,14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Então, quando fala tabernáculo aqui no Novo Testamento, nessas referências, está se referindo ao nosso corpo, tá? Continuando aqui, isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, e tem uma colocação ali, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Está em Êxodo 25 e versículo 8. Nós conhecemos a história, depois que eles saíram do Egito, mais ou menos aproximadamente um ano, né? Deus ordenou, olha, vocês vão construir aí um tabernáculo para que eu esteja no meio de vós. Aí ele passa todo ali a planta, né? E eu entendo que o nosso Deus, ele é detalhista em tudo, ele passou todos os detalhes ali naquele tabernáculo, para a construção do tabernáculo, nada veio da mente de Moisés, é tudo aí do próprio Deus, tá certo? Então, temos aí, veja bem, ainda continuando aqui, e solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Trouxe aqui uma colocação sobre Romanos 8:11, declara que o Espírito de Deus habita nos crentes. Ele vivificará os seus corpos mortais, pois ele é quem ressuscitou a Jesus dos mortos. E esse mesmo poder transformará o corpo do crente pelo Espírito que nele habita. Então, nós vamos entender no outro slide mais sobre essa questão aí do tabernáculo, a divisão do tabernáculo e essa analogia com a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. No último parágrafo aí, nós temos lá, o Todo-Poderoso decidiu viver em nós, né? Uma tão frágil habitação. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, olha aí, para ele, e faremos nele morada. Então está aí no plural. Claro, o Espírito Santo habita em nós, temos também o Deus e o próprio Jesus, a Trindade, habitando em nós. Por isso que eu sempre ouço alguém falar, eu fico assim, esse comentário que fazem
culto de ontem, por exemplo. Deus visitou a igreja ontem à noite. Deus não visita a igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele não chega e vai embora. Então, Ele está constantemente conosco. E temos um outro texto aí, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7, mas eu trouxe aqui o 6 também, tá? Porque Deus, 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro. Mas no versículo 6, nós vimos aí a glória de Deus sendo manifestada. Somos de barro, mas dentro deste vaso de barro tem um tesouro escondido. Sabe qual é? O conhecimento das coisas espirituais e a glória de Deus. E temos também aí, Apocalipse 3 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse texto de Apocalipse 3 e 20, alguém usa de uma forma equivocada para culto evangelístico. Mas esse texto está se dirigindo às pessoas que são de Cristo. Tem uns que Jesus até está por lá de fora já. São para crentes, é para a igreja que foi escrito Apocalipse 3 e 20. Olha, se você abrir a porta, aqui está claro, simbolizando a porta do seu coração, eu vou entrar, vou cear contigo, ou seja, vai haver festa, glorificado seja o nome do Senhor. Então, portanto, o nosso Deus, Ele habita em nós uma tão frágil habitação. Pois bem, agora avançando, meus irmãos, para tabernáculo e tricotomia, o subponto 2 que está aí na sua lição, você pode acompanhar, não é, pela sua lição, porque nós temos aí uma analogia do tabernáculo que reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. É nesse aspecto aí que eu falei com os irmãos que nós temos um quadro, não é, comparativo e também aplicado para essa realidade, o tabernáculo e a tricotomia do corpo, bem amparado com o aspecto humano correspondente à parte do tabernáculo que foi levantado por Moisés, a base bíblica, né, onde nós temos as referências, o significado exegético e teológico para a questão e ainda a aplicação para a nossa realidade atual. O tabernáculo, meus irmãos, assim como a tricotomia, é uma composição em 3 partes, assim como foi feita essa edificação orientada por Deus para o Moisés, não é? Compreendia o pátio, que é o espaço externo aberto, o lugar santo e também o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que era um espaço único interno, coberto e separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito, conforme já estudamos na lição de número 1 desse trimestre, com base em Hebreus 4:12, onde a palavra de Deus também chega lá. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Então, o pátio, né, é o lugar de sacrifício e contato externo, na analogia do tabernáculo, né? No que diz respeito ao homem, se diz respeito ao corpo, que é o lugar de interação com o mundo físico. O lugar santo é o espaço de adoração e serviço que corresponde à alma do homem, a sede da mente, da vontade e das emoções. Por fim, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, é o lugar da presença direta de Deus, onde ficava a arca da aliança, que é o Espírito, o lugar de comunhão íntima com Deus. Então você percebe que essa divisão do tabernáculo por véus e cortinas lembra a delicada fronteira entre a alma e o Espírito. Assim como a glória do Senhor enchia o santuário, o Espírito Santo preenche o homem por inteiro, alcançando a totalidade do homem, corpo, alma e espírito. Agora, quando nós olhamos para a plenitude do Espírito, né, que não é parcial, mas ela é integral, ela alcança o homem de forma totalitária. Nas experiências pentecostais, e você vai observar isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 ao 46, também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12,
os versículos 7 a 11, o Espírito se manifesta em todas as dimensões da pessoa, ou seja, no corpo, com sinais e dons visíveis, na alma, com gozo e transformação interior, e ainda no espírito, com comunhão direta, né, e íntima com Deus. Quando nós falamos do aspecto da tricotomia, aplicando isso ao tabernáculo, o modelo mosaico revela uma pedagogia que Deus queria aplicar no que diz respeito à santificação, né, do povo. Veja que do átrio, que é o corpo, a separação do pecado e também a purificação exterior, porque era onde ficava ali os instrumentos de purificação das pessoas, não é? O lugar santo, que diz respeito à alma, é a renovação da mente e da vontade, e a base é Romanos 12, versículo 1, não é? E o lugar santíssimo na comparação tricotômica, o espírito, onde o lugar de plena comunhão com Deus. E aí você veja que o véu que separava o santo dos santos foi rasgado por Cristo. E aí você lê Mateus 27, 51, o véu do santuário, no momento de Jesus ali crucificado, que ele expira, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo, porque seria, quem sabe, mais fácil rasgar ele de baixo para cima, né? Você dá um piquezinho no começo aqui e rasga. Agora, de cima para baixo, certamente não. E abriu, não é? Com isso, abriu acesso à presença divina. Agora, o Espírito Santo é que habita todo o ser do crente, tornando o corpo um novo tabernáculo onde Deus se revela. Então, o crente cheio do Espírito Santo vive totalmente ocupado pela glória de Deus. E essa aplicação que a gente faz da tricotomia, isso não é mera experiência, né? O Espírito Santo ele envolve, de fato, corpo, alma e espírito. O tabernáculo, por sua vez, o tabernáculo humano se torna plenamente iluminado pela presença divina. Vamos aqui com o pastor Edovilson para o subponto 3, que fala de um tabernáculo guiado, não é? Isto. Um tabernáculo guiado. É interessante, a tipologia do tabernáculo é imensa, Com certeza. é tremenda, e começa lá com o sacrifício. É interessante que Deus já queria orientar o povo, olha, para chegar lá, né, na Arca da Aliança, tem que começar com sacrifício. É impressionante. A purificação e vai avançando as etapas. Exatamente. E não tem como queimar etapas, Não né? tem. Tópico 2, o subponto 3, um tabernáculo guiado, né? Veja bem, outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Vamos entender isto, né? Veja bem, depois de destacado em verde, eu trouxe aqui uma colocação. O Espírito Santo é descrito na Bíblia como nosso guia, que nos conduz à verdade e à vontade de Deus, nos ilumina, nos fortalece, nos capacita para a vida cristã, lembrando-nos dos ensinamentos de Jesus, registrado nas Escrituras. Ele não impõe a sua vontade, mas a nossa escolha de seguir a sua orientação leva a decisões mais acertadas, trazendo paz e liberdade. Agora vamos entender isso, o Espírito Santo nos guiando. O segundo parágrafo diz lá, se a nuvem, como que eles faziam, né, para se movimentar? Durante 40 anos, esse tabernáculo era montado e desmontado. Quantas vezes? Existe especulação aí de várias vezes, então não vamos entrar no mérito, mas por várias vezes esse tabernáculo foi montado e desmontado por 40 anos que caminharam pelo deserto. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Então veja bem, pastor, o senhor falou algo interessante. Esse tabernáculo, né, quando a nuvem chegava, ela tomava todo o tabernáculo. Não era somente o lugar santo dos santos, não era somente o lugar santo, ou seja, até o átrio. Ou seja, o Espírito Santo, o senhor falou aí, né, sobre esta analogia, sobre o corpo, alma e espírito na sua totalidade. Né? Então, sobre o tabernáculo se levantava os filhos de Israel e caminhavam, obedecendo a orientação de Deus. Se não se levantava essa nuvem, permaneciam no mesmo lugar. Ou seja, quem orienta, quem guia é o próprio Deus. E hoje, mesma coisa. Ser sensível ao Espírito Santo nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Temos aí, não é, um texto de Êxodo 33 e 15. Então lhe disse,
Se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. Mas para entender essa referência, nós temos que entender o contexto. Em Êxodo 33:15, Moisés expressa a Deus um desejo profundo pela presença divina como essencial para a jornada do povo de Israel, declarando que sem ela não seria digno sair daquele lugar. Ou seja, se o Senhor não foi conosco, é interessante que no contexto Deus fala assim, um anjo vai acompanhar vocês. Não, nós queremos o Senhor. É porque o povo havia pecado, né? E como o povo pecou, Deus falou assim, eu não vou andar no meio dessa gente não, vai um anjo. Esse Aí povo Moisés disse, não, de jeito nenhum. É de dura serviço, não vou andar. Não, mas se o Senhor não for conosco, então guiados aí pelo nosso Deus, não é? E para melhorar, eu trouxe aqui, sensíveis à voz do Espírito Santo, sabendo andar com Ele, obedecer a Ele, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará. Está falando aí do Espírito Santo guiando o crente, né? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós sermos guiados pelo Espírito de Deus e quando somos guiados não tem como errar. A última linha ali que o pastor deixou destacado, é melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite, Números 9:21. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava de manhã ou se levantava, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Obediência a Deus, guiados por Deus. O Espírito Santo habita em nós, portanto, Ele nos guia para a glória de Deus, sempre em todos os questionamentos que surgem na vida. Olha, no material de apoio de vocês, nós fizemos ali, está registrado para que vocês possam lançar mão disso, uma exegese dessa simbologia que está aí, nesse subponto, que fala de nuvem, fogo e movimento, não é? A nuvem é guia e proteção divina. Êxodo 40, versículo 38, nós fazemos referência disso com base em Romanos 8,14, da direção que o Espírito Santo dá. Quando nós temos aí a simbologia do fogo, nós tratamos de santidade e purificação, e aí você tem Números 9,15, mas também uma referência de Atos 2:3, que fala de unção e poder pentecostal. E por fim, o movimento é um outro símbolo que está nesse contexto do tabernáculo guiado, porque se havia movimento da nuvem, o povo se movia. Não havendo o movimento da nuvem, o povo ficava estático. Isso também mostra a obediência à vontade divina. E isso, para a nossa atualidade, quando somos movidos pelo Espírito Santo, é um reflexo de sensibilidade à voz do Espírito. Então, nós podemos colocar que o Espírito Santo hoje funciona como um GPS celestial, não é? A vida de alguém que é cheia do Espírito Santo, ela é movida conforme o sopro do Espírito Santo. A pessoa não se precipita, nem se detém fora do tempo divino, ou seja, está cheio do Espírito Santo, vai tomar a decisão correta e apropriada no momento igualmente apropriado. A presença do Espírito no tabernáculo humano o conduz, o ilumina e também o santifica. Para encerrar aqui, o corpo como tabernáculo vivo deve seguir a nuvem, de dia ou de noite, na bonança ou na tribulação, confiando sempre que o Espírito Santo é o guia infalível para o povo de Deus. Depois vocês peguem o material de apoio, estudem, meditem nesse quadro comparativo que fizemos ali entre o tabernáculo e a tricotomia do homem, porque tem muito para que você possa aprender. Encerrando aqui, então, o tabernáculo mosaico apontava para a encarnação da presença divina no homem redimido. Hoje, cada crente é o tabernáculo do Espírito Santo, portador da glória, da imagem e da direção de Deus. Assim como a nuvem guiou Israel, o Espírito Santo guia o corpo do crente, que é a habitação viva e móvel da presença divina. E este corpo, ainda frágil, não é, como uma tenda, torna-se o santuário da glória eterna. Ou seja, Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória.
assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não estamos sem direção nessa vida. Não estamos. Está sem direção quem não tem o Espírito Santo. E aí não é difícil de você encontrar em pessoas dizendo, não sei o que vou fazer, não sei que direção tomar, certamente porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque esses tais que têm o Espírito Santo sabem exatamente o que fazer, a hora de realizar, a decisão apropriada a tomar, e aí agem corretamente, fazem de forma certa, e o resultado disso é bênção para as nossas vidas. Vamos para o último intervalo e retornamos na sequência. Quando retornarmos a aula, vamos falar sobre o cuidado do templo do Espírito. Já voltamos. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim, como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADV, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADV ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, cuidando do templo do Espírito. Pastor Adovilson, fugir da prostituição. Fuja, aí está. Deixa eu dizer uma coisinha antes. No estudo da 13ª lição do trimestre passado, do terceiro trimestre, nós trouxemos ali no material de apoio uma ampla explanação a respeito de prostituição, com base no termo grego porneia. Falamos de prostituição, de relações sexuais ilícitas, de adultério. E eu não repeti esse material aqui, porque já está com 30 páginas o nosso material de apoio e iria para mais de 40. Então você faça download, se você não fez ainda, do conteúdo de apoio da lição 13 do terceiro trimestre de 2025, porque nós ampliamos muito ali essas questões ligadas à prostituição do corpo, que é o assunto que o pastor Adovilson vai discorrer aí agora. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1, fuja da prostituição. É a orientação de Deus. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6 e 18, né? Mas porneia, eu trouxe aqui, irmãos, vamos ler lá, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da fornicação, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E o que é porneia? Se refere à imoralidade sexual e às relações sexuais ilícitas, que inclui adultério, prostituição, sexo pré-marital, homossexualidade, bestialidade. Então a palavra grega original usada no Novo Testamento é mais ampla do que o termo fornicação e condensa a ideia de qualquer ato sexual fora do casamento que Deus estabeleceu como único contexto para a satisfação sexual. Aliás, prostituição vai trazer prejuízo, isso é fato, isso é realidade. Nós conhecemos através da palavra de Deus, a orientação de Deus, né? O casamento puro, enfim, nós sabemos disso, ok? Agora veja bem, 1 Coríntios 6, 18 tem um significado amplo, referindo-se à impureza na Almeida Revista Atualizada, ou imoralidade sexual no sentido geral, na Nova Almeida Atualizada e também na Nova Versão Internacional. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Então, é tudo que é contrário aí ao que Deus deixou direcionado através da sua palavra sobre sexualidade, né? Ao usar o verbo fugir na voz ativa,
está aí esta palavrinha, eu trouxe até aqui, a palavra grega para fugir na Bíblia é feugó, feugó, ou seja, fuja para longe. Esse texto eu escrevi, sobre esta palavrinha eu escrevi aqui, o termo descreve um ato de partida rápida para buscar segurança, seja de um perigo físico ou mal moral, ou do julgamento divino, abrangendo tanto fugas literais quanto afastamento metafórico do pecado, ou seja, corra, fuja. Aliás, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, não é mesmo? Então, olha aí o que está escrito, né? Fugir para longe. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais. Nós estamos falando aqui do corpo como templo do Espírito Santo, por isso que esse assunto está sendo agora tocado nesse terceiro ponto, né? O que começa pelo cuidado com os olhos. Olha que interessante que Jó 31, verso 1 diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Eu trouxe aqui uma colocação em Jó 31:1, não é? Declara que fez um pacto com os seus olhos para não cobiçar uma donzela. Esse versículo é um exemplo de autocontrole diante da tentação, enfatizando que a fidelidade a Deus começa no controle dos pensamentos e dos desejos e não apenas nas ações. E nós vemos aí, pastor, o fruto do Espírito atuando, né? O equilíbrio, o temperamento, enfim. Aí tem outro texto aí, Salmo 101:3. Como evitar isso? Cuidado com os olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. O que está dito aqui nesse texto? Aqui nos exorta a ter discernimento, desviar-se do que é prejudicial e evitar a influência de pessoas, de coisas que desagradam a Deus, escolhendo um caminho de retidão e perfeição para a vida. Vamos aqui para o último parágrafo. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou de trevas. Está aí Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6 e 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E Jesus usa essa metáfora dos olhos como lâmpada do corpo, para ensinar que a perspectiva e o foco espiritual determinam se a vida é cheia de luz, o bem, ou de trevas, o mal. Se os olhos forem bons, a vida será cheia de luz. Se forem maus, a vida mergulhará em trevas. Portanto, está aí aonde nós colocamos os olhos, né? E alguém disse assim que a primeira olhada é algo que acontece, né? A coincidência. A primeira olhada, quando você está por aí, passeando, andando pela rua, a primeira olhada é coincidência, a segunda já é concupiscência. Então tem que tomar cuidado. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. O próximo slide continua. Temos aí fugir da prostituição. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. E o alerta está aí, o alerta divino é imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses 5:22 diz lá, abstém-vos de toda a aparência do mal. Apareceu o mal, corra, fuja, mantenha a distância segura. E eu trouxe aqui uma colocação, 1 Tessalonicenses 5:22, é um versículo bíblico que orienta os cristãos a se absterem de toda forma de mal. Um convite para se afastarem de qualquer coisa que possa indicar ou sugerir desvios da vontade de Deus. Em suma, fugir da prostituição, que isso traz prejuízo. É interessante, pastor, que ao longo dos anos nós estamos observando que a maioria de pessoas, mas vamos falar aqui de pessoas que estão aí em liderança da igreja,
eles não caem com drogas, eles não caem com bebidas, eles caem justamente com uma relação sexual ilícita ao longo do tempo. Mas o conselho de Paulo não é resistir e nem combater e nem... Não, é fugir. Corra. Porque no enfrentamento, não é? Nesse enfrentamento é um problema muito sério essa questão. Veja que pornografia e vício se potencializa, né? A porneia moderna, essa prostituição que abrange diversas formas de impureza sexual fora do casamento, incluindo adultério, homossexualidade, pornografia e relação sexual com animais, que a Bíblia trata como bestialidade, não é? Zoofilia. Isso destrói o templo interior, escraviza a alma e apaga o fogo do espírito. Quantos são os líderes, obreiros, crentes que estão caídos? Não vou nem colocar caindo, eu vou colocar caídos, não é? Tomados por esse vício. Não é? Pessoas que pegam ali o seu celular e ficam observando coisas que, na verdade, não deveria estar observando, não é? E que diz respeito à pornografia e tal, porque o camarada busca essas coisas, aí as redes sociais apresentam essas coisas. E a gente vê jovens envolvidos nisso muito, muito. Um aluno nosso mandou mensagem relatando a situação dele, é de dar dó, não é? É de dar dó. Mas está na igreja, congrega na igreja, toma ceia, entendeu? Está lá tomando ceia e ele confessou que não tem condições, né? Não domina essa questão da pornografia. Quando ele tem um intervalozinho lá no trabalho dele, ele vai para o celular ver essas coisas. Enfim, e assim estão muitos hoje numa situação bastante difícil. A solução, meus irmãos, é arrependimento, fuga e santificação. Não tem como. Se não tem força, não adianta querer enfrentar, porque você vai ser derrotado. Você precisa se arrepender, fugir e se santificar. Santidade, aqui, quando o texto fala de fuga, é mandamento de distância. Olha essa observação, está no seu material de apoio aí. Não apenas de resistência. Fugir é estratégia espiritual e demonstração de maturidade. Você não vai dar conta, então o que é que você faz? Foge. Não adianta você dizer, eu sou bom, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Não, você vai cair. Diz o texto assim, ó, e ela, Gênesis capítulo 39, versículo 12, e ela pegou na sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Os irmãos certamente sabem que esse é o caso de José com a mulher do Potifar, que não valia uma moeda furada, não é? Ele, quando se viu numa situação difícil, ele correu. Ele fez o quê? Fugiu para fora, porque era o que ele podia realizar. Não é? Então, você observa aí que o negócio é fugir, porque vai ser complicado. O crente cheio do Espírito Santo e também é disciplinado moralmente, a unção verdadeira não coexiste com a impureza. O poder do Espírito, ele flui através de um corpo que é puro e que é consagrado. Quer ver só? Vamos pegar aqui para ler. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 21, diz assim, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, o indivíduo aqui que ele se santifica e que se purifica, se mostra de fato preparado. O Espírito Santo não habita em corpos que estão dominados pela porneia, não é? Pela prostituição. Então, observe aí na sua vida, não é? Se você é dado a estas coisas, perceba, note, que Deus não age na sua vida. Deus não age na sua família. O que vem é desgraça. Não é? Se você é viciado em pornografia, o que vai te cercar é só coisa ruim. Até porque no mundo espiritual,
o Satanás envia os seus emissários, os demônios, que ficam ali no seu entorno, né? Às vezes você não é um possesso, não é? Você não é o possesso, mas é um oprimido. O demônio fica ali na sua, tudo que é coisa ruim ele traz na sua vista, põe diante de você, com propostas e tudo mais. Então você vai verificar que você não tem a presença do Espírito Santo, você não tem a ajuda do Espírito Santo, e ainda tem que tomar cuidado, porque você pode constituir Deus como seu adversário. E se você chegar a esse ponto, aí a coisa fica muito ruim, fica muito estreita, vai ficar muito difícil. Então vamos lá, só para finalizar o conceito, o Espírito Santo não habita em corpos dominados pela pornografia, pela porneia, pela prostituição, pelo adultério, mas enche os que se mantêm limpos como vasos de honra. Aí alguém vai dizer, mas eu conheço um pastor que era adúltero, e tal, e estava à frente da igreja. Pois bem, ele era, mas vai cair. Mas eu conheço um pastor que tem um monte de acusação de adultério, e é homossexual. Vai cair, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mais dia e menos dia, o indivíduo que anda no pecado vai cair. Não tem como, vai cair. Mas está demorando tanto. Fique certo que vai cair. Não tem como escapar do juízo de Deus. Claro que nós anteriormente já mencionamos aqui. Existe uma solução, pastor? Existe uma solução. Qual é? Arrependimento, fuga e santificação. Santificação, inclusive, que nós vamos tratar no subponto seguinte. As disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Ou seja, você está no caminho da santificação, então não é só abandonar o pecado, mas existem coisas que você precisa fazer. Então você deixou de praticar o pecado, mas precisa fazer outras coisas. E nesse caso, é apresentar o seu corpo a Deus como instrumento de justiça e também de culto, conforme Romanos 12 e o versículo 1, nosso culto racional, o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que nós praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual. A lição traz aí objetivamente o jejum, a oração e o estudo da palavra, que são fundamentais para uma contínua e fluente, para que o corpo seja essa contínua e fluente agência do Espírito de Deus no nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, ele produz em nós o seu fruto, ele nos capacita para servir a Cristo, ele habita em nosso coração com o penhor da nossa redenção. Veja que estas referências bíblicas que você tem aí, elas fundamentam cada uma dessas afirmações. O Espírito que nos guia, que produz fruto, que nos capacita a servir e também que habita em nosso coração. Veja que está amplamente apresentado aí essas referências que vão dar a base para estas afirmações que nós temos com base nas disciplinas espirituais. É necessário que o indivíduo produza fruto, e o indivíduo busque a Deus em jejum, em oração, em estudo da palavra. São questões hoje, para mencionar apenas essas 3, que eu vou dizer para você. Se você está na igreja e insistir muito nesses temas, você acaba ficando sem auditório, porque as pessoas vão ter você como chato, se você começar a insistir que tem que jejuar, que tem que orar e que tem que estudar a Bíblia. Tanto que em muitas das nossas igrejas, e aqui eu estou falando das nossas Assembleias de Deus, o serviço de culto, a realização de culto, está se resumindo a um culto no meio da semana, um culto no meio da semana e o culto no domingo à noite, porque não tem mais culto de ensino e também já não tem mais escola dominical, porque o povo não quer mais saber de ir. E aí os pastores também se acomodam e cancelam os cultos, cancelam as reuniões, porque a grande maioria não quer, aí aqueles que querem acabam sendo prejudicados. Isso aqui, meus irmãos, nós estamos falando de cátedra, porque nós andamos o Brasil inteiro e a gente constata esta realidade. Se você falar, não, vai ser um culto de oração, meu Deus do céu, se a igreja tem 200 e você tiver 20, que é 10%, já se dê por satisfeito.
Porque se é para oração, é muito pouca gente. Agora, se for para comer um churrasco, aí você pode se preparar, se a igreja tem 200, você pode se preparar para atender pelo menos umas 300 pessoas. Não é? Porque daí até o periquito e o papagaio chega para essa festa aí. Agora, e culto de estudo da palavra de Deus, a chamada dentro da nossa Assembleia de Deus, o culto de doutrina, já estão arrumando até uns nomes assim mais light, né? Porque culto de doutrina se tornou um negócio muito pesado, né? Para alguns até ofensivos. Não é? Falar, culto de doutrina. E aí a turma já faz uma alusão ruim com o termo doutrina. Não é que, na verdade, doutrina é ensino, é o ensinamento da palavra. Mas o povo também não quer saber disso. Mas as disciplinas espirituais, no que diz respeito ao cuidado do templo, do nosso corpo, também são necessárias. Pastor Adovilson, vamos lá, as disciplinas corporais. Muito bem, tópico 3, o subponto 3, é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Né? 3 João, lá no versículo 2, eu quero ler o 1 também, diz lá, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu, em verdade, eu amo, está aí na Bíblia. E no versículo 2 que está aí, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Cuidado com o corpo, tá? Cuidado com o corpo. Eu trouxe uma colocação sobre este versículo. Aqui expressa um desejo que a pessoa amada Gaio tenha boa saúde física e que tudo ocorra bem em sua vida, assim como sua alma está próspera. A mensagem enfatiza a saúde espiritual com o fundamento e o bem-estar físico desejado em harmonia com o estado espiritual, ou seja, cuidar do corpo. Olha aí o segundo, ali, a segunda colocação. Dentre esses cuidados estão a quantidade e qualidade de nossa alimentação. Veja bem que colocação temos aqui. E às vezes se afirma em tom jocoso que o crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Aí vem a glutonaria. Então, a moderação e controle. Aliás, dizem aí fora que nós somos aquilo que nós comemos, né? E, na realidade, a gente exagera em algumas áreas aí, tá certo? Agora, veja bem, tem uma outra colocação aí. Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono. Temos aí uma colocação, Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono tranquilo, né? E não existe travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. E o sono faz parte, um sono reparador, não é? É muito bom para o cuidado do corpo. E tem uma outra colocação aí. E os exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo e para a mente. Em suma, não é somente cuidar do espírito e da alma, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do templo do Espírito Santo, não é? No finalzinho aí, ó, cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivo e curativos disponíveis. Isaías 38, 21. E disse Isaías, tomem uma pasta de figos e ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Está usando aqui um medicamento da época, ou seja, precisamos fazer um tratamento aí, não é? É um tratamento preventivo para com a saúde. Em suma, cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Muito bem, alimentação, descanso, exercícios físicos e saúde preventiva são conselhos teológicos e práticos. No material de apoio, nós deixamos isso bem observado ali, inclusive com as referências bíblicas. A alimentação, 1 Coríntios 10, 31, os descansos, Salmo 127, versículo 2, os exercícios físicos, 1 Timóteo 4, 8, que Paulo diz que é pouco proveitoso, mas não quer dizer que não é proveitoso, é pouco. Não é proibido. Então, né? Vamos lá. Saúde preventiva, Isaías 38, 21. E eu quero falar aqui, meus irmãos, de cátedra, né? Quem me conhece
Hoje, no auge dos meus 52 anos, a metade da minha vida eu passei obeso, com sobrepeso, passando de 150 quilos de peso. Por vezes emagreci, tomando medicação. E aí eu quero dar um conselho. Reduzir peso sob efeito de medicação, seja ela qual for, não é redução de peso. Porque a hora que você parar com a medicação, você vai voltar a engordar. Isso eu estou falando porque eu vivi assim. Eu tomava medicação de tudo que tinha, inclusive trazendo danos para a minha saúde, danos alguns até irreparáveis. Mas a gente fica nessa loucura, mas a Bíblia tem orientação, a lição aqui está orientando, nós trouxemos esse comentário que está aí, e se você fizer bom uso, certamente vai produzir efeito. Você precisa mudar hábitos, né? Precisa mudar hábitos. Se você está hoje vivendo na obesidade, é óbvio que existem problemas clínicos de fato que precisam de tratamento, de acompanhamento, por isso está aí a saúde preventiva, é necessário, mas a grande maioria das pessoas que estão hoje vivendo obesidade é por falta de alimentação, por falta de descanso, por falta de atividade física. O indivíduo come exageradamente, não tem uma vida de reparo, de sono, uma vida boa nesse sentido, não pratica exercício e aí uma coisa leva a outra. E eu estou falando aqui, como disse, reafirmo, de cátedra. Foi pelo menos a metade da minha vida debaixo de obesidade e isso está me trazendo ainda hoje danos irreversíveis. Só para os irmãos terem a ideia, a Bíblia que eu estou usando aqui, eu tenho já dificuldade para ler. Não é uma letra muito pequena, fica tudo embaçado, porque o diabetes está me arrebentando. E isso é consequência da obesidade. Então, ainda dá tempo de você, que é bem mais novo, reverter o seu quadro. Não espere ficar com idade um pouco mais avançada, não que eu seja velho, mas deixar avançar a idade para depois correr atrás do prejuízo, porque às vezes o prejuízo já chegou a ser tão grande que não haverá meios de reparação. Eu acabei não concluindo aqui, mas deixa eu colocar algo aqui para os irmãos. Negligenciar qualquer uma dessas áreas é profanar o santuário interior. A verdadeira espiritualidade, especialmente a pentecostal, ela é completa, ela é plena, ela é inteira. Mente iluminada, corpo disciplinado e espírito inflamado. Assim, o crente glorifica a Deus no corpo e no espírito, preparando-se para o dia em que este tabernáculo, o nosso corpo mortal, será revestido da imortalidade. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Pastor Adolvilson, com a conclusão da nossa lição, a de número 4. Muito bem, corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus, Marcos 12:30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Todos vocês são convidados para se inscreverem no nosso canal CETADB no YouTube. Mais do que isso, faça o seu perfil na nossa rede social, na nossa plataforma de cursos online.cetadb.com.br. Acesse, se você ainda não tem o perfil, clique em entrar e aí depois você clica em criar conta. Aí cria a sua conta, porque a hora que você criar a sua conta, automaticamente já fica liberado para você o acesso a todo o nosso material da Escola Dominical. Ou seja, os slides que você vai poder fazer download em 2 formatos, tanto em PDF quanto no PowerPoint, e também no arquivo, no material comentado. Se você tiver dificuldade, está aqui o nosso WhatsApp, para você mandar uma mensagem e a gente vai te orientar a respeito disso. Salve o nosso contato no seu aparelho e mande a mensagem para que a gente possa adicionar você na lista de transmissão. Durante este mês de outubro, em comemoração ao mês da Reforma Protestante, nós temos aí promoções especiais para os nossos irmãos que têm perfil na nossa plataforma online. Então não perca a oportunidade. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença conosco. Você que tem acompanhado o nosso trabalho, tem nos ajudado, inclusive, divulgando. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Muito bem, a obra continua. Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Forte abraço a todos e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos.